Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje vamos ter uma aulinha de história sobre povos fenícios, medos e persas. Fenícios. Fenícia é o nome dado à região da costa do Mar Mediterrâneo, habitada pelos povos gregos e das cadeias de montanhas do Líbano. Os fenícios eram de origem semita e se autodenominavam cananeus. As terras dessa região eram férteis, de modo que nelas se cultivavam cereais, legumes, linho, árvores frutíferas como oliveiras, videiras e figueiras, e se extraía madeira das florestas para fabricar embarcações. A Fenícia era formada por um conjunto de cidades-estados autônomas. Pouco se sabe a respeito da organização política dessas cidades, mas os historiadores afirmam que cada uma era governada por um soberano local apoiado pelas famílias mais poderosas. A localização das cidades fenícias trazia grandes vantagens à população, especialmente da cidade de Tiro, que se localizava em uma ilha próxima ao continente e tinha o mar como proteção natural. Essa localização geográfica foi fundamental para o desenvolvimento do comércio marítimo, que se tornou a principal atividade econômica dos fenícios. Dos portos do Mar Mediterrâneo e do Mar Vermelho, os fenícios carregavam seus navios com mercadorias para comerciar com diferentes povos. Eles dispunham de grande variedade de produtos, como cosméticos, medicamentos, especiarias, corantes, tecidos, tapetes, pedras preciosas, ouro, prata, seda, cavalos, ferro, estanho, trigo e alguns alimentos. Com o aperfeiçoamento dos conhecimentos de navegação, os fenícios passaram a dominar o comércio ao longo do Mar Mediterrâneo, aproximadamente no ano 1100 a.C., fundando feitorias e, posteriormente, colônias no norte da África, na Península Ibérica e nas ilhas do Mar Mediterrâneo, como podemos observar aí no mapa. No auge da colonização dos fenícios, em 814 a.C., foi fundada a cidade de Cartago como colônia de Tiro. Os cartaginenses transformaram-se em uma importante sociedade no norte da África. Eles tinham suas próprias frotas, seu próprio exército e, paulatinamente, tornaram-se protetores de todas as cidades-estado fenícias na África. O poderio fenício começou a declinar em 558 a.C., quando a região passou a ser dominada pelos persas. A Fenícia foi dividida em pequenos reinos, com exceção de Tiro, que foi conquistada cerca de 330 anos antes de Cristo pela Macedônia. Do alfabeto. Há poucos vestígios históricos que relatam a vida dos fenícios. Os estudos sobre esses povos baseiam-se principalmente em inscrições e moedas encontradas que datam do primeiro milênio antes de Cristo até o século V, em registros históricos que foram mantidos nas cidades de Tiro e em narrativas escritas por historiadores judeus e gregos. Sabe-se que os fenícios utilizavam o papiro para fazer registros diversos e como meio de comunicação. Porém, somente alguns permaneceram intactos até os dias atuais, preservados no Egito pelas altas temperaturas e pelo clima seco do local. A maior parte das inscrições fenícias foram marcadas em pedra ou cerâmica. A constante troca de mercadorias com diferentes povos exigiu que os fenícios desenvolvessem métodos simples para registrar suas transações comerciais. Assim, em vez de representar ideias por desenhos ou sílabas, eles desenvolveram desenhos que representavam os sons da fala, os fonemas. Foi o começo da escrita como a conhecemos hoje.
letras, desenhos representados por sons, fonemas. Composto de apenas 22 letras, todas consoantes, o alfabeto fenício era fácil de ser aprendido e reproduzido, tanto que outros povos decidiram adotá-lo e, posteriormente, utilizaram esse sistema de escrita como base para desenvolver seus próprios alfabetos. Assim, os caracteres fenícios serviram para a constituição dos alfabetos aramaico, grego, etrusco, latino e outros. Medos e persas. Os medos e persas eram povos indo-europeus que, por volta do século X a.C., estabeleceram-se em territórios que hoje formam o Irã. A princípio, os medos estavam organizados em tribos, que se fixaram no norte do Planalto para se defenderem das constantes invasões assírias. No século VII a.C., eles se uniram formando o Reino da Média. Aliados aos babilônios, os medos conseguiram derrotar os assírios. No entanto, em 550 a.C., os persas, comandados por Ciro II, lideraram uma revolta contra o rei Medo e conseguiram derrotá-lo. Com essa vitória, teve início o Império Persa, governado pela dinastia Aquemênida, de que Ciro fazia parte. Nos anos que se seguiram, os persas tomaram a Lídia e outros territórios da Ásia Menor, até que, em 539 a.C., conquistaram a Babilônia e Ciro proclamou-se o monarca. Com a conquista da Babilônia, Ciro II transferiu a capital do império para Passárgada e deu continuidade a uma política administrativa caracterizada por alianças com as elites dos locais conquistados e pelo respeito a culturas e instituições já existentes. Foi durante esse período que os judeus foram libertados da Babilônia e retornaram a Jerusalém. Cambises, filho de Ciro II, contribuiu para a expansão do Império Persa com a conquista do Egito em 525 a.C. Já o filho dele, Dário I, alcançou o máximo de expansão territorial do império ao anexar a Anatólia, atual Turquia, parte da Núbia e parte norte da Índia. Após Dário I, o império entrou em um processo de declínio. Seu filho tentou continuar a expansão e investiu contra a Grécia, mas foi vencido. A partir de então, o império não cresceu mais. Revoltas internas, enfraquecimento do poder central e do exército criaram condições para que o Império Persa fosse conquistado por Alexandre da Macedônia em 330 a.C. As inovações de Dário I. Dário I dividiu o império em satrápias e nomeou pessoas de confiança para governá-las. As satrápias eram províncias organizadas pela identidade étnica e governadas por um sátrapa, diretamente subordinado ao monarca. Os sátrapas eram os chefes da administração da província e cabia a eles o controle da cobrança de impostos e a garantia do cumprimento das leis. Para fiscalizar as satrápias, Dário I implantou um serviço de mensageiros que inspecionavam anualmente o trabalho dos sátrapas. Além disso, para facilitar as viagens e a comunicação no vasto território do império, foi construída a Estrada Real. O comércio e as tropas entre todo o território também foram unificados por meio da introdução de uma moeda única, o dárico. Astrismo. A política de alianças e o respeito a outras culturas praticadas pelo Império Persa era em grande parte influenciada pela religião persa, o zoroastrismo, que pregava um tratamento igualitário a todas as criaturas vivas. O fundador da religião persa foi Zoroastro, que teria vivido por volta do século VII a.C.
Segundo Zoroastro, o universo haveria dois princípios opostos, antagônicos: o bem, a luz, e o mal, as trevas. Caberia aos seres humanos fazer uso do livre-arbítrio e escolher o caminho que desejavam seguir. Os ensinamentos de Zoroastro encontram-se no livro sagrado chamado Avesta, baseado em seus escritos e compilado por volta de 224 a.C. O zoroastrismo é praticado ainda hoje, embora tenha poucos adeptos no Irã e na Índia. Gente, este foi o recadinho de hoje. Espero que tenham gostado. Deem um like e até o próximo vídeo.